A pessoa que se leva muito a sério. A psicologia do trickster. Toda nova caminhada, seja para iniciar um novo projeto, um novo relacionamento, uma mudança de carreira ou uma viagem, começa sempre com uma ruptura. Você sai de algo conhecido e entra no desconhecido. Esse movimento inicial, por mais que você tenha planejado alguma coisa, não é totalmente racional. Há ali um certo impulso, uma curiosidade que te motiva e te faz dar o primeiro passo no escuro. E é justamente nessa fronteira, no limiar do conhecido e do desconhecido, que está presente a manifestação do arquétipo do trickster, talvez um dos arquétipos mais antigos que a humanidade já experienciou. O trickster quebra a inércia. Ele te faz questionar padrões, ele te empurra para fora do que é seguro ou do que é conhecido. É por isso que ele vive em cada fronteira, como explica o escritor americano Lewis Hyde. Em resumo, o trickster é um cruzador de fronteiras. Todo grupo tem suas delimitações, seu senso de dentro e fora, e o trickster está sempre lá, nos portões da cidade e da vida, certificando-se de que haja comércio. Também frequenta as fronteiras internas por meio das quais os grupos articulam sua vida social. Quando estamos falando de arquétipos no sentido junguiano, estamos falando de padrões de comportamento Trickster é um nome melhor que a tradução, concordo. que atravessam épocas e culturas. Na psicologia analítica, o trickster é um arquétipo que aparece justamente quando você está diante de algum momento de tensão ou responsabilidade. Ele está muito ligado ao caos e à quebra de regras. Ele não respeita a ordem racional da consciência nem a lógica dos argumentos. Pelo contrário, ele aparece para distorcer nossas escolhas ou inverter aquilo que parecia óbvio. Isso pode dar a impressão de que as manifestações do trickster são imorais. Mas o que acontece é que o trickster é amoral, ou seja, não possui moral alguma. É muito difícil falar sobre o trickster porque ele é um arquétipo extremamente... O maior semi-analfabeto que você verá, o take mais mongoloide que você vai ler no Twitter essa semana será publicado por uma pessoa cuja foto de perfil é essa pintura. Então, só pra deixar claro. Extremamente maleável e ambíguo, com características que ora podem te ajudar, ora podem te levar para a destruição. Existe um lado criativo, adaptativo e até... Eu apenas noto padrões. Falou, Oliver. Boa noite, meu querido. Braço. Genial nesse arquétipo. Mas quando você não tem consciência dele, esse mesmo potencial se transforma em autossabotagem. Ele raramente se apresenta como um problema. Ele aparece quando nossa personalidade está rígida demais, quando nossas garantias são supervalorizadas e passamos a acreditar muito em nós mesmos. É o trickster que nos tira do pedestal que criamos para nós mesmos, nos forçando a darmos conta do nosso próprio ridículo. Em outras palavras, ele é uma das formas pelas quais a função inferior se expressa quando está inconsciente. Dentro da tipologia de Jung, cada pessoa organiza sua psique em torno de funções psicológicas, que são a do pensamento, o sentimento... Deus, imagina que eu vou fechar o Live Pix, que é isso? Só não tá pingando mais. Ou bugou? Não sei. A sensação... Ô, irmão! Imagina que a caixinha vai fechar em algum momento. Pô, a sinagoga tá... Enquanto o culto ocorre, a sinagoga recebe dinheiro, irmão. Pelo amor de Deus. Pô, calma lá. Pô, me respeita. Assim você me ofende, cara. Uma delas é dominante, que é aquela que você usa com mais naturalidade. Só que a função oposta à dominante é sempre inferior, pois é menos desenvolvida e carrega uma maior carga emocional. Por exemplo, a função inferior do pensamento é o sentimento e a função inferior da sensação é a intuição e vice-versa. E por ser mais instável, no momento em que a função inferior começa a emergir, nossa personalidade se torna mais irônica e contraditória. Um exemplo disso é relatado pela psicoterapeuta Marie-Louise von Franz. Em um de seus seminários, ela contou que um professor de filosofia que foi discípulo de Heidegger atacou a psicologia de Jung em um jornal da cidade de Zurique, dizendo que o inconsciente era uma invenção dos psicólogos. Só que o artigo do professor foi tomado por sentimentalismos, onde ele escreveu que o inconsciente era um teatro de marionetes e fantasmas. O professor, que tinha a função do pensamento muito desenvolvida, relacionada à lógica, ao controle e à clareza, foi surrupiada pela função inferior, a do sentimento, o que ocasionou uma explosão de sarcasmo e descompensação emocional, como explica Marie-Louise von Franz. O professor perdeu inteiramente o estilo objetivo, a qual estamos acostumados na discussão científica.
e se sentiu como um profeta cuja missão era salvar a humanidade de um veneno maligno, de modo que pudemos ver que toda sua função moral ou sentimento contaminava o seu pensamento. Seu pensamento se tornou subjetivo em vez de objetivo. Estava claro que ele nem mesmo havia lido a literatura sobre a psicologia do inconsciente, nem mesmo os principais livros. Para Jung, os mitos e as figuras míticas, bem como os deuses da antiguidade, são manifestações do inconsciente coletivo da humanidade. Há uma espécie de participação mística, em um nível mais profundo e instintual, em que todos participam e são indiferenciados. E é nessa camada que jazem os arquétipos. Já que temos uma estrutura que permite nos comportarmos como humanos, desenvolvemos padrões de comportamento de acordo com as nossas experiências humanas. Já estudei sobre isso. O que ele está falando é sobre as funções do MBTI. A teoria do Jung, o MBTI é muito mais complexo do que aquela tese do bobo. A tese bobo de personalidade. Recomendo todos os psicobros estarem sobre. Isso são os arquétipos. E o trickster é da nossa personalidade. Trickster vem de trick, que quer dizer trapaça, truque ou engano. E tanto nas manifestações da psique, através dos mitos, quanto no nosso comportamento, o trickster é sempre um embusteiro, como Jung explica. Esta figuração é mais visível pelo fato de o motivo do trickster não se apresentar apenas sob a forma mítica, aparecendo também ingênua e autenticamente no cidadão desavisado. Isto sempre ocorre onde este está à mercê dos acasos, que perturbam seu querer e fazer, aparentemente com uma intenção maléfica. O trickster é representado por tendências opostas no inconsciente, neste caso específico, por um tipo de segunda personalidade de caráter pueril, inferior, semelhante àquelas personalidades que se manifestam verbalmente em sessões espíritas, ou causam fenômenos totalmente infantis, característicos dos poltergeist. O trickster, sendo um dos inúmeros arquétipos, reúne uma série de características que carregam caráter de trapaceiro, de embusteiro ou de malandro. E esse tipo de comportamento, parecido com o de um adolescente, pode ser percebido no campo da experiência compartilhada da parapsicologia. Jung entendia os fenômenos paranormais como uma manifestação do inconsciente coletivo atrelado à sincronicidade, que é quando eventos externos se unem a eventos internos da psique sem uma causalidade aparente. Jung escreveu o seguinte: como as figuras míticas... O que você acha, Freud? Nada, nunca li. Eu só não me importo. correspondem... Jung mesmo, o único texto de Jung que eu li foi o Wotan. Só. Eu nunca mais vi porra nenhuma dele. Me dou por satisfeito. Tipo, eu só não me importo o suficiente. Interiores, tendo sido originalmente produzidas por estas últimas... Inclusive, eu recomendo, leiam esse texto. Não é surpreendente que ocorram fenômenos no campo da parapsicologia. Valeu, Ri. Rich mandou R$10, testando se o Live Pix está on. Muito obrigado, Ri. Está on. Live Fix está on. Anyway, Yossi, volta daqui. Apresentando traços do trickster. São as manifestações do Vocês simplesmente não conseguem acreditar o que eu acabei de mostrar na live. poltergeist, que sempre sucederam em todo tempo e lugar. Acontecem particularmente onde há crianças na pré-adolescência. As travessuras engraçadas ou maliciosas deste espírito são tão conhecidas quanto seu baixo nível de inteligência, isto é, a tolice notória de suas comunicações. A habilidade de transformar-se também parece representar uma característica do poltergeist, na medida em que numerosos relatos lhe atribuem formas animais. Mas o trickster e os arquétipos de forma geral não se manifestam somente no comportamento, como acabamos de ver. Lockney mandou R$10. Valeu, Lockney. Foi mal atrapalhar o vídeo, mas queria muito compartilhar isso. Pô, não precisa se martirizar. Pode interromper o vídeo sempre que quiser. Pô, rapaziada, que isso? Sempre que achar necessário, sabe? Sempre que surgir a vontade. Cara, preciso muito interromper esse vídeo. Pode interromper, cara. Aqui não tem dia ruim. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Por que deixou-me assim? Triste a recordar o seu beijo, modo de falar. Mano, eu tô falando com o Quati. Cara, esse do Quati foi f... Não, vai tomar no... Esse do Quati foi f... Por que Filho da p, mano. São estruturas Você não me
me engano, o Fogaça é Ancap, cara. Não lembro. Figuras vivas da psique, eles aparecem nos mitos, nos contos de fadas, nas lendas de fundações das civilizações e na cultura de forma geral. Um dos exemplos mais conhecidos vem das tradições indígenas da América do Norte, através da figura do coiote. O trickster muitas vezes... Cara, o Fogaça, apesar de ser da geração X, ele é o Ultimate Millennial, cara. Tipo, ele é o Uber Millennial. Vamos entrar na... Ele é o Uber Millennial, sabe? Tipo, não tem como ser mais millennial. Tipo, é X, tem 52 anos. Mas não tem como ser mais millennial do que esse cara. Eu sou mal. Eu sou mal. Eu tenho tatuagens. Eu sou muito mal. Eu sou anarquista. Fuck the police. Foda-se a igreja. Haha. Sou do mal. Mas se você for preconceituoso comigo, eu vou te dar um soco. Não fala das mulheres perto de mim, não, que senão eu vou te bater, irmão. Você tá fudido. Ô. Fuck nazis. Sabe? Papo de macho. Eu respeito as minas, respeito os gays, respeito as trans. Tenho vários amigos que são trans. É isso. Ele é esse cara, ele é o Ultimate Millennial, sabe? Certeza que ele usou Red. É representado por algum animal, e o coiote representa a manipulação e a Sou mal, viu como sou mal. ardilosidade. É o coiote nos mitos. Nossa, bicho. Pera aí. O Underdog não é o bar do Fogaça? Pera aí. Não, pera, não pode ser. Eu não lembro. Alguém lembra se o restaurante Underdog era do Henrique Fogaça? Ah, o cachorro velho é. Ah, tá, eu confundi. Porque o Underdog... eu confundi. Porque o Underdog fez isso daqui. Cara, seria espetacular se isso daqui fosse... Se o Underdog fosse do Fogaça. Aqui seu cão é bem-vindo. Mas crianças, por favor, amarrá-las ao poste. Não dá, mano. Nossa senhora. Caralho. Pariu, mano. Isso daqui é de 2017. Nossa senhora. Cara. Isso daqui é demais, mano. Nossa, vai se fuder. Que pariu. O homem, a criatura mais millennial, mais datada, mais atrasada, desincronizada com o espírito do tempo que você conhece, vai achar isso daqui. Nossa, ele odeia criança, ele gosta de cachorro. Caralho. Puta que eu pariu, sabe? Nossa senhora. Infelizmente não é. Não é. O Underdog eu confundi. É que eu lembrei do Dog, achei que era do Fogaça. Norte-americanos, quem rouba o... Ah, detalhe, o Underdog não existe mais. O Underdog faliu, só pra deixar claro. Ou não? Não. Eu acho que ele faliu e virou um restaurante de parrilha. Fechado. Não lembro, não consigo confirmar aqui. Também, essa bosta. Por que eu lembrei dessa merda? Anyway. Fogo para os humanos, quem participa da criação do mundo e quem quebra a ordem antiga para que algo novo possa surgir. Na mitologia nórdica, encontramos Loki. Ele é um dos exemplos mais claros da ambiguidade do trickster. O caos instalado por Loki muitas vezes é a entre crianças, família, estado, religião e feminista. Hell yeah. Fonte da evolução e de fortalecimento das coisas. Exemplo disso é como contado em um mito onde Loki, sem motivo aparente, corta os cabelos dourados de Sif, a esposa de Thor. Para evitar uma guerra, ele precisa descer até a Forja dos Anões e os convencerem a criar cabelos de ouro tão brilhantes quanto os que Sif tinha antes. Os anões, se sentindo desafiados, acabam também criando o Mjolnir, o martelo de Thor e símbolo máximo do poder. Isso mostra que o trickster provoca o caos sem necessidade, mas ao tentar corrigir, acaba gerando algo ainda mais poderoso. Na mitologia grega, temos a representação do trickster na figura do deus Hermes. Em um dos mitos, é relatado que logo no... Cara, todas as histórias da mitologia nórdica começam. Loki teve uma ideia e fez algo, sabe? E pronto, aí desenvolve a história. E ele é comido por... Ele se transforma num cavalo, é currado por esse cavalo, pare um cavalo. É uma loucura. É incrível. O Loki é Hermes roubou uma criatura ímpar. as cabeças de gado do deus Apolo.
Apolo é o deus do sol, ligado à racionalidade. O comportamento de Hermes mostra que os instintos muitas vezes sabotam a razão. Mas o detalhe é que pare um cavalo de 6 patas. Tipo, brother, vai tomar no seu... a mesma razão pode se reconfortar quando ela encontra no Loki, por favor, me explique. Como seu filho é Jormungandr? Mentira. Peraí, eu acho que eu falei uma merda aqui. Jormungandr. É isso. É o segundo filho do Loki. Loki, por favor, me explique. Como? Eu realmente, agora eu não lembro. Jormungandr é o segundo filho de Loki com a gigante Angrboda. Tem como irmãos o lobo Fenrir. Por quê? Eu não lembro. Eu esqueci completamente dessas conexões dessa história. Tipo, caralho, pariu. O cara pariu um lobo gigante, a serpente que circunda o mundo e a Hela. Aí você tem uma deusa. A deusa dos mortos. Tipo, ok, tipo... Caralho, que reunião familiar demoníaca, sabe? Um lobo, uma serpente, uma deusa. E um cavalo de 6 patas, caralho. no caos um certo valor. Isso é mostrado Eu adoro, cara, eu realmente adoro a mitologia nórdica. no mito quando Hermes, a partir do casco de uma tartaruga, cria uma lira e a entrega para Apolo, fazendo dele não só o deus da razão, mas também da música e da poesia, Você não tem esse tipo de coisa na mitologia grega, certo? misturando o pensamento com o sentimento. É, tipo, Odin utiliza seu neto como montaria. Maravilhoso. Sensacional. A ordem com o caos. Todos esses mitos mostram que a força do caos que o Trickster oferece é necessário para que o mundo se transforme e se movimente. Como Lewis Hyde escreveu, o Trickster como herói cultural está sempre presente. Seus atos aparentemente antissociais Mitologia grega. Zeus quer meter. continuam a manter nosso mundo cheio de vida e a Mitologia grega só tem tragédia. A nórdica tem resenha. seus atos aparentemente antissociais continuam a manter A mitologia grega se leva muito a sério. o mundo se transforme e se movimente. Como Lewis Hyde escreveu, o Trickster como herói cultural está sempre presente. Seus atos aparentemente antissociais continuam a manter nosso mundo cheio de vida e a conferir-lhe a flexibilidade necessária para perseverar. As origens, a vitalidade e a durabilidade das culturas requerem que haja espaço para figuras cuja função é expor e desorganizar as próprias coisas nas quais as culturas se baseiam. A força do Trickster está nos limiares da vida. É sempre necessário uma certa ousadia para começar as coisas. E alegria. Isso sempre nos demonstra um certo nível de ignorância, mas também de força, para romper a barreira de um estado de permanência e indiferenciação. É por isso que o Trickster é muitas vezes um deus, mas também um animal, responsável por criar o mundo e as civilizações, mostrando sempre o limite desse arquétipo. O animal simboliza o instinto, e a natureza divina representa o símbolo máximo. Mitologia grega, seriedade, sexo. Igual Millennial. Mitologia nórdica. Infelizmente, Loki teve uma ideia. Geração Z. Cara, gosto desse balanço. Gosto desse balanço. De perfeição, como explica Jung. O Trickster é um ser originário cósmico, de natureza divino-animal, por um lado, superior ao homem, graças à sua qualidade sobre-humana, e por outro, inferior a ele, devido à sua insensatez inconsciente. Nem está à altura do animal, devido à sua notável falta de instinto e desajeitamento. Estes defeitos caracterizam sua natureza humana, a qual se adapta às condições do ambiente mais dificilmente do que um animal. Em compensação, porém, candidata-se a um desenvolvimento da consciência muito superior, isto é, possui um desejo considerável de aprender, o qual também é devidamente ressaltado pelo mito. O Trickster também pode aparecer na sociedade humana como uma figura importantíssima. Engraçado que eu não tenho absolutamente nada a acrescentar de valor a esse vídeo aqui, porque eu simplesmente não faço porra nenhuma de psicologia. Para fazer com que a gente perceba os E não entendendo porra nenhuma de psicologia, por algum motivo, esse tema em específico, eu me recolho nos comentários. Tipo, eu não entendo porra nenhuma de religião, mas a hora que surge um protestantismo, porra, uma merda, obrigado Lutero, filho da p, destruiu o mundo. Aí psicologia não, é assunto sério, eu não quero zoar, né? Não sei resenha. Que bosta, mano. Que caralho, velho. Vai se f... Obrigado, Lutero. Bom. Nossos próprios equívocos. Uma das manifestações desse lado é através da figura do bobo da corte.
Se na mitologia o Trickster é um mensageiro dos deuses para os humanos, que transita entre mundos, o Bobo da Corte é a única figura que consegue transitar entre as classes sociais, da corte do rei à plebe mundana. Ele é o único que pode dizer a verdade para o rei sem ser punido pela sua ousadia. Na peça Rei Lear de Shakespeare, o Bobo da Corte é paradoxalmente uma das figuras mais lúcidas da história. A peça mostra o que acontece quando alguém perde a capacidade de enxergar a realidade, e é justamente o Trickster que, surpreendentemente, faz com que a percebamos melhor. Na história, o rei Lear, já velho, decide dividir o seu reino entre suas 3 filhas. Mas, Ih, para fazer isso, é um cabaço. Não conheço essa história. cada uma deve declarar publicamente o seu amor pelo rei. Aqui aparece o típico número 3 dos contos de fada. 2 delas fazem discursos exagerados, cheios de bajulação e dizem tudo o que o pai quer ouvir. Mas a terceira filha, a Cordélia, é mais sincera. Ela ama o pai, mas se Ué, por que a assinatura foi cancelada? Aconteceu alguma coisa? Não apareceu nenhuma notificação aqui. Ótimo. recusa a exagerar ou mentir seus sentimentos. Vamos ler esse trecho da peça. Agora, nossa alegria, embora a última e mais moça, por cujo amor juvenil os vinhedos da França e os prados da Borgonha disputam apaixonados. Que poderás tu dizer que mereça um terço mais opulento do que o delas duas? Fala. Nada, meu senhor. Nada? Nada. Nada virá do nada. Fala outra vez. Infeliz de mim que não consigo trazer meu coração até minha boca. Amo vossa majestade como é meu dever, nem mais, nem menos. E isso fere o ego de Lear, pois ele interpreta a honestidade de Cordélia como um desamor. No fundo, o velho rei é uma criança que espera ser condicionada positivamente. Depois disso, Lear toma a decisão que inicia toda a tragédia da peça. Ele deserda Cordélia e entrega o reino às outras 2 filhas. Boa! Depois de entregar o poder, Lear esperava que fosse continuar sendo tratado como um rei. Mas as 2 filhas mudam completamente e começam a desrespeitá-lo, reduzindo a sua autoridade. E aos poucos, Lear percebe que foi enganado e que também se enganou. Essa peça apresenta uma das cenas mais icônicas da literatura, onde Lear aparece gritando em meio a uma tempestade, sendo consumido pela sua loucura. Olha o que ele fala. Sopra, vento, até arrebentar tuas bochechas. Ruge, sopra, cataratas e trombas do céu. Jorrem torrentes até fazer submergir os campanários e afogar os galos de suas torres. Arrota as tuas entranhas, vomita fogo, alaga a chuva. A chuva, o vento, o trovão e o fogo não são minhas filhas. Elementos, eu não os acuso de ingratidão. Nunca lhes dei reinos ou chamei de filhos. Nunca me deveram obediência alguma. Portanto, podem despejar sobre mim o horror do seu arbítrio. Olhem, eu estou aqui, seu escravo, um pobre velho, débil, doente, desprezado. Mas continuo a chamá-los de cúmplices subservientes que se uniram a minhas 2 desgraçadas filhas para lançar os batalhões do céu contra esta cabeça tão velha e tão branca. Essa tempestade reflete a confusão e o arrependimento que acontece dentro de Lear. Mas, O velho Black Pillow. durante toda a queda do rei Lear, é o seu Bobo da Corte quem o acompanha. E, como todo trickster, ele usa humor OG Notzer. ironia e sarcasmo para dizer verdades que ninguém mais conseguia dizer. Ele ridiculariza o rei, expõe suas falhas e vai mostrando ao longo de toda a peça, tanto para o rei quanto para nós, as ambiguidades e contradições da natureza humana. O Bobo da Corte também estava presente durante o monólogo que o rei proferiu na tempestade, e disse o seguinte: quem tem uma casa onde botar a cabeça tem um belo capacete. Quem cuida mais da braguilha do que da própria virilha, terá piolhos à beça, na cabeça e na cabeça. Quem cuida mais do dedão do que do seu coração, não dormirá mais, traído por um calo dolorido. Pois nunca houve uma mulher bonita que não fizesse boquinhas diante do espelho. Antes disso, no começo da peça, quando Cordélia abandona o reino de Lear e ele se enfurece diante do que ela tinha feito, o rei pede ao Bobo para que apareça na corte e lhe conforte. O Bobo, falando a verdade com um tom de humor, diz o seguinte sobre o comportamento do rei. Camarada, vou te ensinar uns provérbios. Não usa essa palavra, não. Diz o seguinte sobre o comportamento do rei. Camarada, vou te ensinar uns provérbios. Ensina. Presta atenção, titio. Mostra menos dos teus bens. No que sabes, não te expandas. Empresta menos do que tens. Cavalga mais do que andas. Ouve na justa medida, só arrisca o que não importa. Larga amantes e bebida, tranca bem a tua porta, e terás em casa vintena, mais do que o dobro da dezena. Estás me chamando de bobo, bobo?
Você abriu mão de todos os outros títulos, esse é de nascença. Desde quando te encheste de canções, Patife? Adquiri o hábito no dia em que transformaste tuas filhas em tuas mães. Arriaste os calções e deste a elas a vara de marmelo. E aí elas choraram de súbita alegria, e eu me pus a cantar só de tristeza, vendo o rei cabra cega em correria, mais um bobo entre bobos sem defesa. Eu te peço, titio, arranje um professor que ensine teu bobo a mentir. Gostaria tanto de aprender. Cara. O bobo representa exatamente aquilo que Me sinto compelido a ler essa história. falamos antes. A verdade disfarçada de astúcia que, se for ignorada, se transforma em tragédia. Tanto as duas filhas como o bobo da corte são faces do trickster. As duas filhas e o bobo da corte manipulam o rei pela palavra, elas bajulando e o bobo instruindo, ou seja, a dupla personalidade do trickster. O arquétipo também se revela no próprio rei Lear, que se engana profundamente quando confunde bajulação com lealdade. A capacidade de enganar a si mesma com argumentos que parecem verdadeiros revela a possessão do arquétipo do trickster. Ninguém precisou mentir diretamente para destruir Lear. Ele já estava predisposto a acreditar na sua própria ilusão. É somente quando Lear perde tudo, o reino, as filhas, a sua coroa, e então enlouquece, que ele começa a enxergar as coisas, atestando mais uma vez o objetivo do trickster. Quando a estrutura falsa cai, a verdade finalmente aparece, só que de forma caótica. Foi assim com o mito de Hermes, Loki e com o Coyote. Primeiro, o trickster deixa a gente criar nossas próprias ilusões para nos perdermos dentro dela e só depois nos oferece a solução. Ele nos leva até o limite para ver se vamos dar um salto de fé no abismo e encontrar o ouro lá nas sombras. É por isso que ele está no limiar, na fronteira do mundo, dançando com a vida e com a morte. O trickster sempre está no início e no fim de toda jornada, e por isso o louco é a primeira carta do tarô. O louco é uma das manifestações do arquétipo do trickster. No tarô tradicional, o louco é representado como alguém à beira de um precipício. Ele olha para o alto e não para o chão. Carrega apenas uma pequena bagagem e está acompanhado de um cachorro, e parece completamente alheio ao perigo. Mas isso representa... Tarô dos shitposts, Tarô foi desenvolvido quando? Desses shitposts que eu acho mais legais, sabe? Tipo, eu gosto das cartas, eu gosto da vibe. É um negócio que eu acho legal, sabe? Ah, não leva a sério, óbvio que não, mas é legal. Século XVIII. Não, século XVI. É legal, eu acho divertido. Já joguei uma vez, foi interessante. Século XVIII. É a lore New Age mais legal de todas. É dos anos de 1700. Papo de pirata, cara. Não é medieval. É medieval ali. Eu acho tarô divertido. A abertura ao desconhecido. A capacidade Não é nem um jogo, alguém lê as cartas pra você. Eu já fiz isso daí algumas vezes já. Acho legal. de dar um passo sem garantias. Geralmente, é mais legal quando você tá bêbado. Então, tipo... Autora Sally Nichols. Em muitos baralhos de tarô, o louco aparece com um cachorrinho que o está mordiscando, como se quisesse comunicar-lhe algo. De qualquer maneira, o louco se acha em tão estreito contato com o seu lado instintivo Não sei como foi feito, mas eu pegava escritinho na faculdade larpando de tarô. que não precisa Muito bom. olhar para onde vai no sentido literal. Sua natureza animal guia-lhe os passos. Bom, fica calmo aí, rapaziada. Tipo, até onde eu me lembro, a dificuldade é você saber o que significa cada carta. Aí você vai lá dar uma misturada, chama a você começa a puxar as cartas ali e mostra pra ela. Ela fica toda impressionada. Aí, ó. Bota na chapa. Em algumas cartas do tarô, o louco Inventa, fala qualquer coisa, tá ligado? Tudo que você falar, ela vai acreditar. é tratado como se tivesse os olhos vendados, o que lhe enfatiza ainda mais a capacidade de agir antes por introvisão do que pela visão, utilizando a sabedoria intuitiva em lugar da lógica convencional. Em outras palavras, o louco, e sobretudo o trickster, representa as partes mais arcaicas Não, mas é bom você ter noção do que cada carta significa. Aí você consegue daí você consegue improvisar algo bem interessante. da psique, ligada aos instintos, O seu futuro. e que apesar do desenvolvimento da consciência, essas partes arcaicas ainda se apresentam e exercem uma enorme influência no ego. Por isso, a força do trickster pode ser tanto construtiva quanto autossabotadora. Ela está vinculada à nossa estrutura humana mais primitiva. Essa aqui é a torre das piores cartas pra se tirar. Pô, vou comprar um baralho de tarô. Quanto que tá?
Coisas que nunca entram no... nunca passo pela minha cabeça. Vou comprar um baralho de tarô, foda. Vou aprender a fazer esse negócio. Olha, cuidão, vou começar a fazer essa porra. Vou resenhar com essa merda. Vou larpar. Vou dar uma macaqueada. Eu posso... afinal de contas, eu sou ateu. Tipo, eu estou autorizado. Tá bom, Mist, filho da horizontana. Ah, mas eu fiquei sabendo que tem churrasco, hein? Eu nem comi nada em casa. Depois eu mostro essa merda. Já vou mostrar. Calma, deixa aqui. Se nos afastar Vamos foca no vídeo, pô. tanto assim da nossa natureza animal, dos instintos, vamos perder a via do sentimento e incorrer em racionalizações e paralismos. Não, pô, que isso, ó. Eu perdi o foco, pô. Cartas de tarô surgiram entre os séculos XV e XVI no norte da Itália e foram criadas para um jogo de mesmo nome, que era jogado pelos nobres e pelos senhores das casas mais tradicionais da Europa continental. Blá, 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 blá. É um joguinho de carta, mano. Papo, tipo... Tem início como jogo de cartas e se torna papo de esoterismo no século XVII. É isso. Legal. Vou adquirir um baralho de tarô, eu vou resenhar. Paralisar o curso da vida. Mas se nos aproximarmos demais dos instintos, viveríamos como meros animais e perderíamos o contato com aquilo que nos diferencia de todos os outros animais, ou seja, o nosso lado racional, espiritual e cultural. Sally Nichols continua. O nosso louco interior nos empurra para a vida, onde a mente reflexiva pode ser super cautelosa. O que se afigura um precipício visto de longe pode revelar-se um simples bueirozinho quando enfocado com a volúpia do louco. Sua energia varre tudo que estiver à frente, levando outras criaturas de rondão como folhas. O ano é 1726. E o esquerdomacho da época já estava passando a pimenta na Jovem Mística. É maravilhoso, cara. O mundo sempre foi o mesmo. Folhas impelidas por um vento forte. A energia do louco seríamos meras cartas a jogar. O problema não é a energia do louco. O problema é a falta de consciência ao usá-la. Quando você percebe o louco de forma inconsciente, ele se manifesta como impulsividade ou decisões mal pensadas, se tornando um ciclo repetitivo de... O filho de burgueses venezianos, né? Você começa projetos sem terminar, entra em situações sem avaliar as consequências. Tá lá o jovem aristocrata na universidade de Coimbra, sabe? Aí ele vai e conhece a filha do estalageiro e ele começa lá. Começa a ler o futuro dela. Pimentas foram passadas. Nesse sentido, o Trickster é bem parecido com o arquétipo do Poor. Mas quando você se torna consciente das suas manifestações, você mantém a coragem de agir, mas com consciência. E mantém a leveza, mas sem perder o compromisso com as coisas. De forma ampla, é o Trickster que não nos faz esquecer as forças regressivas da própria psique. Não é porque a humanidade em geral conquistou a consciência que não estamos livres das forças do inconsciente. Nem de... O bicho foi pra caralho, o bicho tá em outra vibe agora. Como o próprio Jung explicou. A partir disso, seria compreensível a razão pela qual o mito do Trickster se manteve e desenvolveu. A exemplo de tantos mitos, possuiria talvez um efeito psicoterapêutico. Ele mantém diante dos olhos do indivíduo altamente desenvolvido o baixo nível intelectual e moral precedente, a fim de que não nos esqueçamos do ontem. Supomos que algo incompreensível seja incapaz de ter um efeito positivo sobre nós. Não é o que sempre acontece. O ser humano raramente compreende apenas com a cabeça, e menos ainda se for um primitivo. O mito, graças à sua luminosidade, tem um efeito direto sobre o inconsciente. Valeu, Anônimo! Anônimo mandou R$10. Vim mandar um salve para aparecer no vídeo. Sou membro do canal e estou estudando desde as 17 horas enquanto assisto sua live. Cara, o homem é uma máquina, velho. Isso que eu chamo de vitalidade, pô. O cara está insanamente estudando desde as 17 horas e o cara não para. Parabéns, velho. Parabéns. O senhor é um exemplo para essa comunidade. Só faltou ter colocado o teu nome, né, pô? Pra rapaziada reconhecer você nos comentários. Puta que pariu. Quer a consciência o compreenda ou não. Muito obrigado, meu nome. Valeu pelos 10. Vai dormir, cara. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir absorver porra nenhuma se você não tiver uma boa noite de sono. É por isso que todo... Aliás, hoje. Completamente
né? Tive uma excelente noite de sono hoje porque eu comprei a máscara coloquei na cara uma máscara que fez um blackout sem precedentes. Por quê? Porque eu vou dormir muito tarde. Então eu vou dormir quando já tá amanhecendo. Então a minha cortina, ela não me blinda da luz. Aí meti a máscara, irmão. Cara, é a primeira vez em meses que eu dormi num dia de semana 8 horas. Acabou. A incidência solar não destruiu meu sono essa noite. Dormi de máscara. Puta que pariu. Eu tenho uma cortina blackout, ela só não dá conta mais. Ela só não dá conta, sabe? Porque a cara do meu gato, esse filho da puta, ele furou a cortina inteira, então ela tá toda pipocada. Então eu tenho uma constelação no meu quarto. Uma bosta. O rei tem seu bobo da corte. O rei, representando a consciência diferenciada, não pode se esquecer do Então, tipo, eu vejo as estrelas na porra do meu quarto. inconsciente primitivo da onde essa consciência veio. Como Sally Nichols continua. Às vezes, o louco, retratado mais claramente como equivalente do rei, apresenta-se com uma coroa. Simbolicamente, a coroa é um halo dourado Vou comprar a toquinha de Papai Noel. aberto em cima para receber a iluminação do alto, de modo que assim o rei como o louco são vistos recebendo a inspiração divina. E assim como o rei governava por direito divino, assim o seu equivalente tinha o direito igualmente de criticá-lo e oferecer-lhe sugestões desafiadoras. Um grande erro é achar que tudo advém do mundo externo, que somos condicionados apenas pelo meio em que vivemos, que somos determinados pelo ambiente. Mas quanto mais fechamos espaço para os mitos e para as manifestações religiosas em nossas vidas, abrindo espaço cada vez mais para a razão e para a ciência positiva, mais a sombra dentro de nós vai crescendo e fazendo pressão, e por consequência projetada no mundo, acusando os outros de conteúdos que estão dentro de nós, formando assim as guerras, as polarizações e as inúmeras disputas políticas. Jung explica aqui: a opinião desastrosa de que a alma humana recebe tudo de fora pelo fato de ter nascido tábula rasa é responsável pela crença errônea de que em circunstâncias externas normais o indivíduo está em perfeita ordem. Ele espera sua salvação do Estado e responsabiliza a sociedade por sua própria ineficiência. Pensa que o sentido da existência seria atingido se o seu sustento lhe fosse fornecido de graça a domicílio, ou se todos possuíssem um automóvel. Estas puerilidades e outras semelhantes ocupam o lugar da sombra que se tornou inconsciente, mantendo-a nesse estágio. Sob a influência desses preconceitos, o indivíduo sente-se dependente por completo do seu meio, perdendo a capacidade de introspecção. O Trickster aparece para nos lembrar da imensa sombra coletiva que carregamos quando desconsideramos todo o legado psicológico da humanidade. Achamos que somos intelectualmente superiores porque não acreditamos mais em forças da natureza, espíritos ou em Deus, de que o mundo seria um lugar melhor quando o desenvolvimento acontecesse fora, por meio da técnica e do avanço científico. Mas o Trickster aparece nesse momento como mensageiro daquilo que foi reprimido. Ele aparece quando a ordem está rígida demais. Em sociedades que se dizem extremamente racionais, o Trickster aparece como caos emocional e impulsividade coletiva. Em culturas moralmente rígidas, ele surge como escândalos, hipocrisias expostas, comportamentos duplos. Os deuses da antiguidade não desapareceram, eles apenas trocaram de nome, e hoje são chamados de síndromes, diagnósticos e transtornos. Tudo que é reprimido não desaparece completamente, apenas fica acumulado, esperando uma forma de se manifestar. O assim chamado homem culto esqueceu-se do Trickster, lembra-se dele apenas de modo figurado e metafórico, quando, irritado pelos próprios desacertos, fala das brincadeiras dos kobolds ou coisas parecidas. Ele nem suspeita que em sua própria sombra, escondida e Basicamente o American Gods. aparentemente inofensiva, há propriedades cujo perigo nem de longe imagina. Quando as pessoas se reúnem em massa na qual o indivíduo submerge, essa sombra é mobilizada e, como demonstra a história, pode ser personificada ou encarnada. O Trickster, além de ser o responsável pela nossa autossabotagem, também é a fonte da nossa criatividade e da nossa capacidade de adaptação. O problema nunca foi a existência dele, mas sim a falta de consciência sobre quando ele está no comando. Ele é um arquétipo que faz parte do inconsciente coletivo justamente porque nós esquecemos da nossa função inferior. Temos a tendência à unilateralidade da psique. Quando supervalorizamos um lado da psique, o outro lado faz uma pressão, e é aí que o Trickster aparece.
O Trickster precisa de movimento. Não tô entendendo nada desse vídeo. Minha mente ainda tá no cavalo sem espada. Cara, o vídeo foi completamente desvirtuado. Espaço para quebrar padrões, para testar e explorar. Se você O Trickster Cachocox. tentar viver uma vida completamente rígida, ele vai encontrar uma forma de escapar. E geralmente da pior maneira O homem apenas quer resenhar. possível. Mas se você cria espaços conscientes para testar limites, talvez ele pare de te sabotar um pouco. Ele passa a trabalhar a seu favor e não contra você. Não esqueça de conferir os links no primeiro comentário fixado e a descrição do vídeo para encontrar as recomendações de leituras complementares. Baita vídeo. Agora, eu quero que você me resuma o que foi dito neste vídeo.